Sinta-se à vontade para você começar o bate-papo, tá bom? Tá Obrigada. bom, muito obrigada. Bom, galera, eu vou começar me apresentando. O meu nome é Bia Ferreira e meu nome é assim mesmo, não tem outro sobrenome, não tem outro nome, não tem apelido, é Bia Ferreira mesmo. E eu tenho 27 anos e eu faço um trabalho voltado para a educação de pessoas a respeito do combate ao racismo, a respeito das lutas antirracistas e anti-LGBTfobia. Porque entendendo que a gente vive num país que a cada 23 minutos mata um jovem preto, um país que é o país número 1 em homicídios de LGBTs no mundo. Morando num país como esse, a gente entende que a informação é a maior tecnologia para que a gente consiga transformar a mente das pessoas e fazer uma revolução acontecer. Então, acreditando nisso, eu apresento a minha arte como uma forma de educação para que pessoas que vêm de onde eu vim, mas não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de aprender as coisas, tivessem acesso às informações que eu tive acesso. Porque eu acredito que a informação transforma, eu acredito que o conhecimento transforma mentes, transforma vidas. O conhecimento é a maior tecnologia que a gente pode usar para fazer uma revolução, para mudar aquilo que você não acha, aquilo que você acha que não está certo, para fazer diferença no mundo. Então, o conhecimento é pilar para que isso aconteça. Você precisa ter uma base de conhecimento para colocar em prática aquilo que você acredita. Então, pensando nisso, eu comecei a construir minhas canções voltadas exatamente para essas pessoas. As pessoas que vêm lá de onde eu vim. De onde que eu vim? Eu vim da zona rural de Minas Gerais. Interior de Minas Gerais, Zona da Mata, uma cidade chamada Carangola. Lá só tem boi, vaca, trator e o hospital que eu nasci. E igrejas também, tem bastante. E aí, eu parei para pensar que as pessoas que moram lá, que nascem lá, que vivem lá hoje, não têm a oportunidade de ter o mesmo acesso de informação que eu tive porque eu saí de lá. Porque meus pais viajavam muito e a gente começou a morar em um monte de lugar e eu tive a oportunidade de ter um monte de acesso de informação. E aí eu queria saber como que eu ia fazer para falar com essas pessoas de uma forma que qualquer pessoa pudesse entender. Porque lá onde eu aprendi tinha pouquíssima gente parecida comigo. E daí eu construí essa narrativa de começar a pautar educação, arte, cultura e política através da música para informar as pessoas. E eu venho fazendo isso desde os meus 16 anos. Agora eu tô com 27, faz 11 anos que eu faço só isso. E eu acho que durante esse tempo todo falando e construindo narrativas e estudando, até porque para escrever o tipo de canção que eu escrevo, eu preciso estudar, eu preciso ter uma base de conhecimento, uma base teórica que seja sólida para que eu consiga sustentar aquele argumento que eu tô defendendo na minha canção. Então, é um trabalho de estudo, é um trabalho de construção mesmo de tecnologia intelectual para que a gente consiga transmitir a informação de uma forma didática. E aí, antes de falar do Cota Não é Esmola, existem algumas outras canções que também têm esse método de ensino através de música, como Não Precisa Ser Amélia, que é uma canção que eu tenho, que fala para quem eu canto, por quem eu canto, por que eu canto e por que é necessário falar sobre aquilo. Então, essa canção fala assim:
Estrela que brilha, clareia a trilha, ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz. Tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica para poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca para que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. Tome a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale. O jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mina, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Canto pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. A dona de casa que limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. Não precisa ser Amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade de ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E aí, nessa canção, eu trago essa narrativa de identificação, de fazer com que as pessoas se identifiquem com aquela narrativa que eu estou contando. Porque pode não ser a sua história, mas é a história de alguém que você conhece. É a história de alguém que você conhece. Pode ser a história da sua vizinha, da sua tia, da sua prima. Alguém que você conhece tem uma história dessa. É uma dona de casa que o marido não deixa trabalhar fora, que teve que abandonar a profissão depois que casou para ficar cuidando de casa. Você conhece alguém assim? Eu sei que você conhece. É aquela menina que não consegue um emprego porque tem o cabelo black. Você conhece alguém assim, não conhece? Então é sobre isso. É aquela moça que anda na rua e que os caras mexem com ela na rua. Você conhece alguém assim? Então, quando a gente está falando disso, a gente se identifica. E quando a pessoa se identifica, ela para prestar atenção naquilo que eu estou dizendo. E qual é a mensagem que eu quero deixar? Não precisa ser Amélia. Você sabe quem é a Amélia? A Amélia uma personagem de uma canção que fala que a Amélia que era mulher de verdade. E essa Amélia cozinhava, passava, engomava a roupa, lavava banheiro para ele, limpava o fogão, deixava tudo bonitinho. Por isso a Amélia era uma mulher de verdade. E aí, nesse contraponto dessa canção, a gente traz para essa contemporaneidade agora de dizer que não precisa ser Amélia. A gente está aqui contra o patriarcado, a gente está aqui para destruir essa estrutura patriarcal que deu tudo errado, gente. Deu tudo errado. Tudo que os homens criaram deu errado. Sabe por quê? Porque homem, gente, homem, é assim, ó, é ruim. É por isso que a gente prega um lugar onde as mulheres tenham protagonismo e pensem em tecnologias de sobrevivência, até porque nós somos a maioria da população. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a nossa luta é contra o patriarcado. E o patriarcado defende a opressão da mulher, defende o genocídio de mulheres, o patriarcado defende que mulheres recebam menos salário. O patriarcado defende que não haja mulheres em lugares de liderança. Então, a gente luta contra esse patriarcado. Então, para promover esse levante contra o patriarcado, a gente convoca as mulheres. Não precisa ser Amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade para ser quem você quiser. Preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E aí essa é a mensagem a ser deixada. Essa foi a minha leitura através de estudos, sei lá, da Simone de Beauvoir, por exemplo, que foi quem disse que não se nasce mulher, torna-se. E essa foi a minha leitura disso tudo para explicar para as pessoas o quanto é necessário que não precisa ser Amélia. Assim. Então, essa é uma das canções que eu uso para trabalhar a respeito do feminismo, a respeito de luta de classe, para a pessoa entender sobre classe mesmo, para ela se identificar naquele lugar, para ela saber do que eu estou falando. Junto com isso, tem uma outra canção que fala: eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando, 12 horas faxinando, 3 horas na condução. Você bota fé? Você conhece alguém com essa realidade?
Você bote fé porque se você faltar café, você não vai ter pão de correr, isso não vai ser muito bom. Você bote fé porque se não falta café, você não tem força para correr e mudar a situação. Você bota fé? E aí eu venho com a solução. Você bote fé e não deixe que a sua fé caia. E tudo ruim que saia, continue sem parar. Você bote fé, firme e se mantenha em pé. Porque quando bota fé, ela não costuma falhar. E aí essa música é uma outra música que fala sobre isso, sobre essa identificação de com quem eu quero falar. Porque é sobre isso. Eu quero falar com essas pessoas, com a preta, com a indígena, com a tia que está dentro de casa sem poder trabalhar. Eu quero falar com adolescentes que estão construindo quem eles serão quando forem adultos. Eu acredito que se a gente educar adolescentes, a gente vai nunca mais elege um Bolsonaro na vida. A gente nunca mais vai eleger um Bolsonaro na vida. Se a gente conseguir educar as crianças e os adolescentes, se a gente conseguir educar as crianças e os adolescentes, porque os adultos, eles já têm uma outra forma de pensar, mas quando a gente consegue ainda moldar isso, eu acho extremamente necessário que seja feito. Então, eu fico muito feliz que vocês, enquanto alunos, enquanto estudantes, tenham tido acesso à minha arte e tenham tido, sei lá, o tempo de ler e de pensar sobre aquilo que eu escrevi para passar de informação. E que bom, queria saber qual é também a leitura de vocês sobre o que eu faço. Cota Não É Esmola foi uma canção que eu escrevi em 2011. E em 2011 era só uma poesia, eu declamava no slam e pá. E aí depois foi virando música. E falei, caramba, é uma música de 10 minutos. Como é que eu vou fazer com uma música de 10 minutos? A última música de 10 minutos que eu lembrava era Faroeste Caboclo. Eu falava, caralho, vou fazer uma música de 10 minutos. Desculpa o palavrão, gente. Perdão. Eu vou fazer uma música de 10 minutos e as pessoas não vão ouvir. E aí eu parei para pensar que as pessoas não iam ouvir. E quando lançou essa música, teve um impacto tão grande, porque mais uma vez as pessoas se identificaram com aquela história que eu estava contando. Não era só sobre a minha história, mas era sobre a história de um monte de gente que vem lá de onde eu venho e que ia se identificar com aquilo que eu estava falando. Então, quando as pessoas se identificaram com aquilo, elas pararam para ouvir a mensagem que eu tinha para passar. E aí elas ficam 10 minutos na frente da tela do computador, ouvindo uma mensagem de transformação, de mudança de vida, de mudança de pensamento, a respeito das cotas raciais. E aí a gente entra nas cotas raciais. As cotas raciais, antes de eu entrar nas cotas raciais, eu vou ler aqui o que a galera está escrevendo, porque eu estou falando demais e eu não estou vendo o que vocês estão falando. Eu tá vi bom? que alguém tinha feito uma pergunta, como você reagiu quando você soube que a sua música seria obra do vestibular? Como eu reagi, eu fiquei assim, eu fiquei besta. Eu falei, eu vou mandar para minha mãe, vou falar para minha mãe que deu certo, eu dei certo na vida, porque eu sempre fui a pessoa que tem diarreia no dia do vestibular, que passa mal, que tem ânsia de vômito dentro da sala do vestibular. Eu sempre fui a menina que odeia vestibular, assim, porque por mais que eu estudasse, eu nunca achava que eu estava preparada. Qual Oi? Qual a sua formação? Eu sou formada em Direito. Ai, que legal. Muito legal. Não me formei em música. Mas minha parada com vestibular era uma parada muito tensa. E eu tinha que ler, tipo assim, uns textos que eram muito chatos. Umas coletâneas horríveis, tipo assim, que não dava... não dava saco de ler aquilo. Eu tinha que ler aquilo para fazer o vestibular, sabe? Era horrível. E aí, quando eu falei, caramba, minha obra é tão importante que tá junto ali com Machado de Assis, pô, sabe? O povo tá lendo Machado de Assis e tá lendo Bia Ferreira, tô feliz. E aí eu fiquei muito feliz mesmo. Mandei mensagem para minha mãe. Falei, mãe, o vestibular da UNB tá usando minha música. O vestibular da UFMG também usou minha música. O FPR usou minha música. Eu falei, gente, fiquei me achando. E ó, eu falo uma coisa para você, viu? Os jovens preferem a tua música do que Machado de Assis. Que bom, que bom, que bom. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz. E que isso faz parte de um legado que a gente constrói. Para além
É para além de fama, porque não tem fama, é para além de like, é para além de curtida, para além de grana, é um legado que a gente constrói. E o povo preto vive de legados mesmo, que são legados construídos pelos nossos ancestrais e que a gente vem desenvolvendo tecnologias de continuar se mantendo vivo, mesmo vivendo num mundo racista que só quer que a gente morra. E a gente ser maioria da população no Brasil mostra o quanto a gente é resistente, o quanto a gente é poderoso, sabe? Enquanto povo preto. O pessoal Então, não para de palhinha aqui, é só palhinha. Faz uma palhinha. Canta um pouquinho. enquanto Ô, povo preto. canta. Então, quando a gente pensa em ver uma canção no vestibular e ver pessoas estudando minha arte, todos os livros do sistema SESI de ensino, de primeira a quarta série, trabalham trechos de Cota Não É Esmola com as crianças. Então, isso para mim é parte da construção desse legado que eu, com os meus 27 anos, coitada de mim, tenho muita coisa para aprender, assim, muita coisa. Mas, assim, com os meus 27 anos, eu poder dormir tranquila, botar minha cabeça no travesseiro e saber que a missão que eu me propus a fazer tá dando certo, e tá dando frutos, e tá dando resultado, assim. Para mim, é uma coisa necessária. E acho que para essa galerinha aí que está estudando para poder entrar no vestibular e alçar voos, conheça também Doralice, que é uma intelectual preta incrível, que pensa tecnologias de emancipação financeira e emocional para o povo preto, indígena e latino. Tem um código de conduta chamado Da Salu, que é muito bom. Pesquisem as tecnologias pensadas por ela, que também é uma pensadora intelectual contemporânea. Tem muita gente muito boa produzindo conhecimento, e eu acho que conhecimento é o mais necessário para que a gente se mantenha no foco e vivo. Tem uma pergunta que fizeram, Bia, para Como você. você se sente sabendo que você é a inspiração de muitas pessoas para se libertar de um medo e de uma insegurança por conta de cor, sexo, raças, etc. Fernando, eu me sinto nervosa, eu me sinto apreensiva, porque é uma responsabilidade muito grande. E é uma responsabilidade que te coloca naquele lugar de estar na internet e a galera falar, ai, maravilhosa, nunca errou. E aí te tira a possibilidade do erro. Então, quando você é espelho para um monte de gente, errar é uma coisa que não pode acontecer, assim, porque o meu erro induz muita gente ao erro. Então, a gente tem que sempre estar se controlando, se olhando, construindo o ser humano que a gente quer ser no mundo. Então, eu tenho isso, eu vou construindo todo dia o ser humano que eu quero ser no mundo, porque eu entendo a responsabilidade de ser espelho, de ter um monte de gente olhando para mim e falando, poxa, eu acredito no que essa menina está falando, eu concordo com isso, acredito nessa luta. E para além de falar, a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Então eu vivo todo dia tentando viver aquilo que eu prego, porque errar não, o meu erro induz muita gente ao erro. E aí é uma responsabilidade muito grande. Então eu me sinto cobrada, Fernando. Uriel, é de imensa importância ver o seu crescimento como artista. Como você disse, num país tão racista e LGBTfóbico, passa a gratificante fé de um futuro melhor. Obrigada, Uriel. Muito obrigada. É a ideia. A ideia da gente é essa, é criar um imaginário para que seja possível qualquer outra coisa, né? Doralice fala muito sobre isso, sobre a construção do imaginário, que é importante. Quando a gente imagina, a gente pode fazer ser possível, né? Mas acredito que a gente precisa olhar mais para a galera das artes, porque tem muita gente, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, tem muita gente com like, tem muita gente com um monte de seguidor, mas que tá com a geladeira vazia, sabe? Então,
quando a gente for pensar no artista, não pensar nessa glamorização que há em cima, enfim, daquele ser artista, porque para além do personagem artista, há um ser humano ali que corre, né? Qual foi minha inspiração para escrever Cota Não É Esmola? Anne Caroline. Anne, minha irmã se chama Anne, mas a minha irmã se chama Anie. A-N-I-E. Anne. Qual foi a minha inspiração para escrever Cota na Esmola? Cara, foi numa briga, assim. Tava sentada numa mesa e eu vi uma mulher branca falando que quando ela é alemã e ela falava assim, quando eu saí de Alemanha para ir para o Brasil, não consegui fazer vestibular porque algum preto pegou a cota da minha vaga. E ela era alemã. E aí eu falei para ela, por que você não foi fazer faculdade no seu país de primeiro mundo? Sabe? Tipo assim, caramba, já não basta todo o seu privilégio, você ainda quer vir pegar a vaga da faculdade daqui. Nós estamos no corre. E aí eu fiquei muito brava, muito brava. E escrevi uma carta para essa pessoa. E aí essa carta era Cota Não É Esmola. E foi isso. E aí eu gostei daquilo que eu escrevi e virou uma poesia. Como eu me enxergo daqui 5 anos? Com 31. Daqui 5 anos. Eu me enxergo com 31 anos. E eu cheguei naquele crítico do 27, né? Tem um karma aí na vida dos artistas, que tem vários artistas que todo artista só respira aliviado quando faz 28. Porque tem um karma aí nos 27. Então eu estou vivendo esse karma dos 27. Espero passar ilesa no aniversário de 28, estaremos aí. Mas eu me vejo com 31 anos, me vejo, sei lá, lançando o meu 3º, 4º disco. Me vejo produtora musical. Me vejo pastora bem linda da minha igreja, com o templo da minha igreja. Acho que é uma parada massa. E me vejo com um bebê. Eu queria muito ser mãe daqui a uns 5 anos. Ai, que fofa. Queria muito ser mãe. De onde surgiu a ideia? Já falei do Cota Não É Esmola. Quando estava no busão, gostava de escutar suas músicas e demonstrava sempre a minha realidade de muitos brasileiros. É isso aí, Matheus. A ideia é essa, é gerar essa identificação. Que bom que você também se identifica com essa história. Já que você se identifica com essa história, bora lutar junto, porque a revolução já está acontecendo. A gente só precisa achar o nosso lugarzinho ali para se encaixar e fazer com que ela aconteça mais rápido. Qual a sua opinião sobre o público que estava durante a gravação do clipe Cota Não É Esmola? Foi proposital ter tanta gente branca na plateia? O projeto do Sofar Sounds é um projeto em inglês. Então, ele acontece em várias cidades do mundo, mas é um projeto em inglês. E aí, por ser um projeto em inglês, as pessoas precisam fazer um site, um cadastro num site em inglês. Ou seja, se você não fala inglês, você não consegue nem fazer o cadastro no site para participar dos shows que o Sofar oferece. Então, já faz uma linha de corte horrível, que mostra cada vez mais a desigualdade social que há no Brasil. E, então, a maioria das pessoas que frequentam o Sofar Sounds, e também tem a questão de ter sido um Sofar Sounds em Curitiba, que é uma capital do Sul, é a capital do Sul do Brasil, que tem mais pessoas pretas, e ela tem 17% de população preta. Então, tipo assim, só tem branco lá mesmo. Se você andar na rua, você só vai ver branco. O mendigo da rua é branco. O ladrão que vai te roubar, assim como os políticos, assim como todo mundo, é branco. E aí a gente precisa criar esse imaginário, porque, gente, os brancos chegaram aqui roubando. E a gente precisa falar sobre isso. Criar um imaginário que preto é ladrão, esse imaginário não existe. Os brancos roubam desde o dia que eles pisaram aqui. É branco que rouba. Tira esse imaginário da sua cabeça. Então, quando a gente pensa num espaço que só tem branco, que o ladrão é branco, que o mendigo é branco, que todo mundo é branco, você vai fazer um show num lugar que vai ter muita gente branca. Então, Curitiba, que foi o lugar onde eu fiz esse show,
foi essa a situação que aconteceu. E aí era um monte de gente branca que falava inglês, porque tinha que falar inglês para fazer cadastro no site. Então, foi isso que aconteceu. Desculpa, gente, eu não tenho nada contra gente branca, eu tenho vários amigos brancos. Tá tudo bem. Foi só para explicar que existe esse imaginário mesmo. A professora Amanda também tem amigos brancos, eu sou uma delas. Olha lá, tá vendo? É isso. A Regina tem certeza que é negra. Ela se acha negra. Vamos lá. Você... Qual a opinião sobre o público? Então, já falei. KKKKK, vocês estão risados, vocês são foda. Aline Frota. Bia, na sua percepção, quais são os desafios e como acabar ou diminuir as consequências do racismo estrutural? Aline, amiga. Que pergunta boa. Eu também estou perguntando sobre isso. Estou me perguntando sobre isso. Quais são os desafios? Os desafios são muitos. Os desafios são o patriarcado, a branquitude, a LGBTQIA+, fobia, o racismo religioso, xenofobia. Tudo isso são vários desafios que a gente tem que vencer para conseguir pensar uma sociedade com menos consequências do racismo estrutural. Vou te explicar de uma forma simples. Tem um estudo, eu não vou saber te falar ao certo, mas é da BBC. Eu não vou saber falar o nome da galera que fez, mas eu posso me comprometer a procurar e mandar o link aqui para vocês discutirem sobre isso depois. Mas que, numa análise da escravização de pessoas no Brasil, na legislação brasileira era proibido que preto estudasse até 1930. Então, se você parar para pensar nisso, você vai parar para pensar que a gente tem um delay aí, né? De acesso à informação, de acesso à escola. Quando a gente vai pensar em todo o tempo de não acesso, né? E aí, esse estudo diz que se as pessoas brancas fossem proibidas de estudar hoje, e elas passassem 500 anos proibidas de estudar, e só as pessoas pretas indígenas pudessem estudar, só as pessoas pretas indígenas pudessem estudar durante 500 anos, e as pessoas brancas parassem de estudar, nem assim seria equiparada a dívida que há com o povo preto e com o povo indígena a respeito de acesso à educação. E aí, quando você pensa nisso, você pensa que a dívida é muito, 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 muito grande. É uma dívida muito grande. Então, é difícil a gente pensar numa sociedade daqui 500 anos onde seja equiparado. Onde a gente fale assim, ó, agora começou do zero, não há mais racismo. As consequências do racismo estrutural não caem mais sobre mim. Não. É difícil. É difícil. A gente vê avanços, por exemplo, nos Estados Unidos é comum ver preto milionário. Você vê pretos milionários, pretos andando num carro bom, preto com uma família boa, pretos nas escolas particulares. Você vê. Aqui no Brasil, esse imaginário ainda está sendo criado. E aí a gente precisa pensar sobre isso, que lá a emancipação do povo preto, a luta pela emancipação do povo preto veio bem antes do que aqui no Brasil. Enquanto lá eles estavam lutando pela emancipação do povo preto, aqui a gente estava lutando para ser reconhecido como gente, para depois se emancipar. E aí, esse delay que há, ele é histórico, ele vai sendo acumulado, né? Então, eu acredito que a gente possa trabalhar com educação antirracista para que as crianças de hoje em dia consigam ser adultos diferentes e a gente consiga ver uma melhora de geração em relação ao racismo. Mas acredito que a gente precisa de uns 10 anos aí para a gente começar uma geração. A gente já está numa geração que está se conscientizando, mas essa geração ainda elegeu o Bolsonaro, sabe? Então, eu acredito nas crianças, nos adolescentes, em vocês, porque eu acho que vocês, os filhos de vocês, vão ser outras crianças, assim, que não vão tolerar
preconceito, que não vão tolerar homofobia, sabe? Então eu acredito, é por isso que eu faço a arte que eu faço, porque eu acredito nessa transformação. Mas eu acho que ela vai ser gradual. Eu acho que para a gente falar assim, vamos extinguir as consequências do racismo estrutural, vai um tempinho aí, porque a dívida deles é bem grande. Vamos ver. Jackin Estripador. Amigo, que nome é esse? Me senti ofendido. Se sentiu ofendido por quê, amigo? Fala para mim. Você acha que o Brasil, mesmo com todo o preconceito que tem, já está na frente de países como Coreia do Sul e países da África que são racistas e machistas? Não. Acho que o Brasil é o país que a cada 23 minutos mata um jovem preto. A polícia do Brasil mata mais do que o exército de Israel. E o exército de Israel está em guerra. Vamos pensar nisso. Então, não acho que o Brasil está à frente, não. O Brasil está muito atrás e a gente precisa mudar esses números aí. A gente precisa fazer com que eles zerem. A gente precisa parar com essa homofobia, com esse racismo, com a transfobia. Vamos ver. Inclusive, teve o caso de um banco que chamou a polícia, foi Maria Gabriela, foi o Itaú que chamou a polícia para Lorena, esposa do Renan da Penha. Edna, a Edna falando, eu tenho tios, avós racistas, mas ainda bem que meus pais me criaram de forma diferente. Tenho uma cabeça totalmente diferente. Edna, é sua missão, amiga. Você precisa educar os seus tios e avós. Por favor, porque senão essas pessoas vão contribuir para a morte de pessoas como eu. Então, né? Sobrou para você, seu tio, seu avô. Educa ele também, é massa. Matheus, deixa eu voltar aqui, Bia. Eu achei engraçado. A Maria Clara fez um comentário assim: a melhor piada é que se essa alemã quiser fazer faculdade agora, ela terá que estudar a sua música. Fazendo referência da alemã lá que queria fazer vestibular. Exatamente. Se ela quiser agora, ela vai ter que estudar minha música para entrar no vestibular, para passar. E é isso, né? São coisas da vida. O mundo capota, não é mesmo? Então, eu queria que você contasse um pouco da música. Tem muita coisa que a gente vai ficar o dia todo com você se deixar. Que você contasse um pouco da música, assim, você contou um pouco da tua história, ou você pensou em outros jovens negros, ou a tua história está na tua música? Então, foi sobre isso que eu estava falando anteriormente. Eu contei a minha história, contei a história de um monte de gente que eu conheço, contei a história da galera que vem lá de onde eu vim, contei a história do povo que estudava comigo, contei várias histórias ali, sabe? Então, eu acho que é naquela mesma ideia que eu trouxe no começo, que é gerar a identificação das pessoas. Então, quando eu conto a minha história, eu sei que a minha história não é única, eu sei que tem um monte de gente que viveu como eu, e eu conto também a história do meu vizinho, e eu conto a história da minha prima, e eu conto a história da minha mãe, e a gente conta várias histórias, né? Então, eu acho que essa canção, ela foi construída para explicar mesmo para essa mulher e falar para ela, olha, essa não é a sua vivência, mas é a minha, eu tô te falando como é, e tô te dando a chance de pensar diferente. Então, Cota Não É Esmola é uma música que você ouve. Depois que você ouviu, cara, só duas opções para você. Ou você fala, é isso mesmo, ou você fala, eu sou racista, não gostei da música, acho que tudo que ela tá falando é errado, sou racista mesmo. Aí você assume que é racista, entendeu? Mas essa música, ela é um divisor, assim, ó, de águas, porque não tem mais como você ficar inerte depois de ouvir essa música. Ou você concorda ou você não concorda. E se você não concorda, você tem que assumir o seu racismo, e racismo é crime inafiançável. Poucas. E aí, deixa eu só te fazer mais uma pergunta, Bia, em relação ao jovem negro que não conseguiu desconstruir essa coisa de, mas Cota, né, ela prova que, né, que a gente é incapaz e tal. Porque a gente trabalha numa escola de periferia e a gente ainda ouve esse discurso, infelizmente. Sim. Né?
Então, assim, você fala, ou você assume que é racista, ou você sabe que a cota é uma... E se você falar que cota é esmola, se você é uma pessoa preta ou de periferia que fala assim, não, eu não preciso de cota, porque cota é um favor, cota não é um favor. Cota não é um favor, e eu vou te explicar por quê. Porque até 1930 você não podia nem estudar. Era proibido de estudar, não podia entrar na escola, era proibido. Nosso povo foi escravizado. Em Antioquia, queimaram uma biblioteca, a primeira biblioteca do mundo, é uma biblioteca de preto, na Antioquia, em África. Queimaram durante 2 semanas. Ficou 14 dias para queimar tudo que tinha dentro. E era todo o conhecimento do povo preto. O nosso conhecimento, a nossa história é tentada ser apagada o tempo todo. E se você olhar nesses espaços como universidades, como cursos técnicos, o povo preto não está lá. Não está lá porque as primeiras cotas existentes no Brasil era para filho de fazendeiro. E você já viu filho de fazendeiro preto? É sobre isso, galera. É sobre isso. É sobre chegarem aqui, tomarem a terra de todos os indígenas, escravizarem essas pessoas, não deixarem que essas pessoas tenham suas práticas religiosas, pratiquem o seu conhecimento. É sobre isso, é sobre você se ver dentro desses espaços, é sobre você ter a oportunidade de ver médico preto, é sobre você ir no postinho de saúde, o médico te atender ser preto, é sobre você ir num fórum e o seu advogado ser preto, e o juiz ser preto, é você poder, sei lá, é você poder chegar num banco e o gerente ser indígena. É sobre isso. É sobre isso. É sobre você ver representação. E a gente precisa, sim, que essas pessoas paguem uma dívida que é histórica. Eles nos devem. Quanto mais eles vão querer... O que mais que eles querem de nós? A gente quer igualdade. E é por isso que é necessária a cota. É por isso que é necessária a cota racial. Cota racial é necessária porque não adianta. Você pode ser uma pessoa pobre, de periferia, branca. E eu ser uma pessoa pobre também, de periferia e preta. Se você for procurar um emprego no mercadinho da esquina, você consegue um emprego e eu não. E a cor faz diferença, porque é por causa da nossa cor que a gente morre. E quando você para pensar e você fala, não, cota é esmola, então você endossa um discurso meritocrata que não existe, porque não tem como você competir igual com alguém que tem outra oportunidade, uma oportunidade diferente que você. Não tem como você partir da mesma linha de chegada. Porque enquanto você está nessa linha de chegada, tendo que pegar 2 ônibus para ir para a escola, e não estudar numa escola pública, que o professor falta 3 vezes na semana, e o cara que vai com o pai levando de carro para a escola particular, para ter aula de manhã e à tarde, para fazer o mesmo vestibular que você, se você achar que isso é igual, então você pode falar que cota não é esmola, que cota é esmola. Se você achar que tem alguma coisa diferente aí nas oportunidades, então você precisa entender que cota não é esmola. Porque cota não é esmola. É um paliativo. São centavos da dívida enorme que a branquitude tem com o povo preto e indígena no Brasil. E é sobre isso. É sobre oportunidades iguais. Eu quero que o preto vai prestar vestibular depois de fazer um monte de aula igual os brancos, os playboyzinhos da escola particular. Vai lá, estuda em período integral, com aula de artes, tecnologia, ciência, tudo de ponta. Aí vai todo mundo prestar o mesmo vestibular e tá ok, não precisa de cota. Mas enquanto não for assim, as cotas são extremamente necessárias para equiparar a nossa oportunidade de chegar e ter a possibilidade de criar imaginário para que a gente possa fazer ser possível a realidade. É sobre isso. Não estou vendo mais as pessoas falando. Aqui. Uma vez eu ouvi que cota tinha que ser para pobre e não para negro. Qual a sua opinião sobre isso? É por isso que existem as cotas sociais, que é para pobre, e existem as cotas raciais, que é para negro, que é para preto. E eu vou te explicar por quê. Porque quando você pensa nesse recorte social, você tem que pensar no recorte racial. Porque uma pessoa branca bem vestida
é uma pessoa branca bem vestida. Uma pessoa preta bem vestida é só uma pessoa preta. Essa é a sociedade que a gente vive, gente. Infelizmente, essa é a sociedade que a gente vive. O João Pedro estava em casa. Fica em casa! Tá bom, eu moro na favela, eu vou ficar em casa, eu vou ficar em casa. A polícia entra na casa dele e mata ele. Você já viu chacina de branco? Não. Você já viu? Entrou a polícia e matou 15 crianças brancas nos jardins. Não existe, gente, chacina de branco. A bala sempre acha um corpo preto. Sempre. A bala não é perdida. Ela não é perdida, ela é muito achada. Ela tem um GPSinho ali, ó, que vê a cor. O João Pedro estava dentro de casa. A Agatha estava dentro de uma van indo para a escola. E hoje teve mais uma, você viu? Não, eu não vi ainda. Teve mais uma. Dentro de casa, 20 anos. É sobre isso, galera. É sobre isso. A gente não tem a possibilidade de ficar vivo para ter as mesmas oportunidades. Cota não é esmola porque a gente tem pressa de entrar na universidade e de galgar um futuro diferente. É por isso que cota não é esmola. Matheus Rocha, um abraço. Alguém falou sobre a questão do que... Alguém perguntou aqui, Bia, o que que você acha sobre a questão? Algumas pessoas que possuem condições vão para a escola pública para se aproveitar da situação de cotas. O que você acha disso? Eu acho que enquanto as cotas sociais existirem, elas têm que passar por um crivo de... Tem que ter uma banca avaliadora, que vai avaliar a renda, que vai avaliar... para que não haja fraude. Assim como eu acredito que as cotas raciais precisam ter uma banca avaliadora, sim, porque existe muita gente branca fraudando e entrando na universidade por cota para preto. E a gente sabe que não é mais de 50% da população universitária é preta. Conseguimos! Mais de 50% da população universitária é preta e indígena. Não, não é. Tem um monte de branco fraudando as cotas e entrando na universidade, falando que é preto. Então, eu acredito que a gente precisa ter uma banca avaliadora para que não haja esse tipo de fraude. Tanto de pessoas ricas que vão para a escola pública e falam, eles têm escola pública para conseguir bolsa. Essas pessoas precisam apresentar renda. Renda mesmo, porque é sobre isso. Se você tem condição e você está querendo o lugar de uma pessoa que não tem, o nome disso é egoísmo, gente. É feio, sabe? Então, eu acho que é sobre isso. Precisa ter uma banca avaliadora, tanto financeira para cotas sociais, quanto uma banca avaliadora para cotas raciais também. É o que eu acredito. Teve o Uriel, que ele perguntou aqui, né? Ele falou, ver nomes na política falando que o Enem não existe para corrigir injustiças é desgastante. Qual a sua opinião sobre isso? Difícil, né? Gente, nada novo sob o sol. Assim, nenhuma novidade para nós. O coordenador da Faculdade de Medicina da Unicamp, quando as cotas foram aprovadas lá, ele falou que era um erro porque eles estavam trocando cérebro por bunda. E isso veio do coordenador do curso de medicina da Unicamp. Então, quando a gente pensa nisso, esse é o natural deles. Eles defenderem a meritocracia, eles defenderem que Enem não é para corrigir injustiça social, que isso é só mais um vômito da mesma coisa podre que eles sempre falam, sabe? Então, acho que a minha opinião a Dora Alice fala muito sobre isso, nós estamos numa atualidade onde nós estamos numa guerra de narrativas e essa guerra de narrativas é feita dessa forma. Então, enquanto tem pessoas falando que Enem não existe para corrigir injustiça, vai ter a Bia Ferreira falando que cota não é esmola. E toda vez que você ouvir alguém falando que o Enem não é para corrigir injustiça, que cota é esmola, vai lá e bota a gente para tocar, porque isso é uma guerra de narrativas. E toda vez que a gente toca, você silencia esse discurso meritocrata, racista, e que a gente
quer que acabe, sabe? Então, acho que é uma guerra de narrativas. A minha opinião é que a gente precisa se posicionar e disseminar pensamentos parecidos com o que a gente acredita para silenciar esse tipo de informação, para que o nosso povo não tenha acesso a esse tipo de informação que é fake news, esse tipo de informação que é usada para escravização de mentes. Então, acho que a gente precisa... Não, pode falar. Alguém perguntou aqui sobre o caso da Marielle Franco. E o caso da Marielle Franco? Para eu comentar sobre o caso da Marielle Franco? Eu acredito que a pessoa talvez queira entender o que foi, o que não sei. Bom, o caso da Marielle Franco está sendo julgado para ser federalizado e a família não quer a federalização porque a federalização coloca sob júdice do Bolsonaro a votação, a elucidação do caso, e a gente sabe que a família dele está envolvida até a testa com o assassinato da Marielle. Então, está sendo votado agora a federalização do caso e está rolando, inclusive, um abaixo-assinado contra a federalização do caso. Então, vocês podem procurar aí na internet, vai lá no Instagram da Mônica Benício, no Instagram do Freixo, no Instagram do Instituto Marielle Franco, que lá tem o link para você assinar contra a federalização do caso. É importante porque a gente não pode deixar que esse caso fique impune. Perguntaram o que você achou da propaganda do Enem. Galera, eu não assisto TV. Eu não vi. Eu não vi, então não posso falar porque eu não vi a propaganda do Enem. Meu irmão é da UFRJ e ele mesmo disse que na sala dele tinha uma pessoa branca, mas que entrou por cota de negro. Interrogaram o fraudador e ele disse, minha mãe é negra. É sobre isso, gente, só que ter a mãe negra não te faz negro. É só isso. Sei lá. Eu tenho amigos que têm o pai branco e a mãe negra e eles são mais escuros que eu. E aí? Essa pessoa é negra. Eu vou falar, essa pessoa vai sair falando que é branco porque o pai dele é branco? Não vai. Então é sobre isso. Não atire em mim, meu pai é branco. Oi? Rola não, galera. Rola não. Não é desculpa. Eu vou ter que encerrar porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, mas eu vou encerrar com uma poesia para que a gente possa refletir também sobre isso. Fala assim. Prosperidade. Para além do discurso da igreja, as mãos até caleja de fazer as bases. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira produzindo chaves. No fim de semana, a mente que aparece na nossa frente, nós abre. Aqui nunca tem tempo ruim, nosso papo é reto, as minas é chave. Abrindo as portas travadas, destravando tudo com oportunidade. Se a chance só vem uma vez, eu não conto até 3, não parto botar que acho moiado. Não fecha com nós no cuscuz, mas na hora do bolo tu quer um pedaço. Afasta de mim, Zé Povinho, larica, inveja e um mal olhado. Que na festa não tenha traíra, só tenha fartura e os aliados. Fartura para nós celebrar as conquistas sem nunca mais falta no prato. E aí, galera? Vocês gostaram? Demais, né? Eu também amei, caramba. E essa discussão é a discussão que realmente a periferia precisa, né? Muito. Antes não se falava disso, né? As pessoas ficavam com aquele discurso, somos todos iguais e você não precisa fazer nada. E ali a gente vê os negros, né, sendo esmagados, todo dia bala comendo ali na periferia e tá tudo bem, porque o discurso é lindo, né, de que somos todos iguais e que, né, você não precisa lutar por mais nada, porque você é igual. E aí eu vejo essa questão do empoderamento, né, que a gente fala tanto nos dias de hoje, é justamente esse empoderamento de você conseguir falar tudo isso, né, na real, sabe, assim. Nossa, gente, maravilhosa. Fiquei arrepiada com toda a fala dela.